Glória a Deus, em meu coração, né? Glória a Deus, que eu me dobrando para os joelhos. Aleluia, glória a Deus, os poucos peças nada agora. Eu costumo dizer, não é porque nós somos boazinhas, né? Glória a Deus, é porque aleluia, o Senhor nos escolheu. Aleluia, para concordar para o nosso joelho. Aleluia, descer fora do céu. Glória a Deus, Senhor Jesus, que Deus continue abençoando as coisas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar todos com a paz do Senhor. Estava em casa orando, dizendo: Senhor, convida o teu povo, aquelas pessoas que precisam ouvir a tua voz, que precisam sentir a tua presença. Convida aquelas que estão com fome e com sede de ouvir algo da tua parte. E assim o Senhor fez, né? Veio somente aquelas que estavam com desejo de ouvir a voz do Senhor, com necessidade de sentir a sua presença. O Senhor é fiel, né? Ele sabe que cada uma de nós viemos buscar nesta tarde. Glória a Deus. Eu quero falar nesta tarde, dar uma reflexão rápida sobre promessas, não é? Quem aqui não tem promessas do Senhor? Aleluia. Eu creio que todas nós temos promessas, não é? O Senhor, Ele nos fez promessa a todos os seus servos e Ele também nos faz promessas individuais a cada uma de nós. E a promessa que Ele fez a todos os seus servos, Ele já cumpriu, né? A salvação, aleluia, o Espírito Santo, glória a Deus. Ele nos prometeu que quando a gente se ajoelha e clama a Ele, Ele ouve a oração e desce uma resposta, aleluia. Essas são as promessas que Ele fez aos servos dele. Mas existe promessa específica só para mim. Existe promessa específica só para você. E talvez, aleluia, o Senhor te fez promessa e até hoje essa promessa ainda não se cumpriu. Aí em sua cabeça você diz: Senhor, o Senhor esqueceu da promessa? Aleluia. Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Aleluia. O Senhor voltou atrás com aquilo que me prometeu? Aleluia. E o Senhor está dizendo: minha filha, a promessa está de pé. Aleluia. Ele não volta atrás com aquilo que Ele promete. Aleluia. A palavra do Senhor diz: passará os céus e a terra, mais a minha palavra, a minha promessa, o que eu falei irá se cumprir. Aleluia. Ele te trouxe nesta tarde para reafirmar aquela promessa que Ele te fez. E Ele está te dizendo: está de pé. Está de pé, está de pé, está de pé. Glória a Deus. Aleluia.
O Senhor, Ele fez uma promessa a Noé. Uma promessa tão antiga, uma das primeiras promessas que Ele fez à humanidade. Aleluia! E até hoje, quando a gente olha para o céu, a gente vê essa promessa, a gente vê, aleluia, a gente não ouve, a gente vê, basta olhar para o céu, que a gente vê a promessa que Ele fez a Noé, aleluia, e até hoje essa promessa, ela está de pé, porque Ele não mente. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele disse a Noé: olha, a terra não irá mais acabar com água, e eu deixarei um sinal, uma aliança, aleluia, para que quando você olhar a sua descendência, olhar para o céu, vê a minha promessa de pé, a minha aliança de pé. Ele não mente, aleluia, e não volta atrás com aquilo que Ele promete. Então saia daqui, aleluia, crendo que Ele não te esqueceu. Saia daqui crendo que a promessa que Ele te fez está de pé. Você vai viver a promessa. Aleluia, você vai ver a promessa, vai viver a promessa, vai estar na promessa. E aqueles que duvidam daquilo que o Senhor te prometeu, vão ver que o Senhor não mente. Aleluia, independente da minha situação, independente da sua situação, porque muitas vezes a gente olha e diz: aleluia, eu, Senhor, é você. Ele prometeu a você, e é você que Ele vai cumprir. Aleluia, glória a Deus, Deus é fiel. Amém, igreja? Vamos ouvir a nossa irmã Jeane. Nossa irmã Jeane está com oportunidade. Amém, para você aqui que o Senhor vai ser coração. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Desde já agradecer ao Senhor pela oportunidade de chegar aqui neste lugar, né? Glória a Deus. E também pedir assim, desculpa ajudar por chegar lá ontem, porque eu não pude mesmo, irmãos. Fiz de tudo para trocar um dia de trabalho, mas eu não consegui. Mas quinta-feira, se Deus quiser, permitir, eu chego lá. Amém? Para tentar jogar junto. Glória a Deus. Vou deixar aqui para a meditação da igreja, Romanos, capítulo 10. Glória a Deus. E o 14, que diz assim, feliz. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles a quem não creram, e como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem guiados? Como está escrito: quão famosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou seja, o Evangelho, né? Glória a Deus, que em outra tradução diz o Evangelho. Glória a Jesus. E é mesmo assim, né, irmão? Glória a Jesus. Nosso Deus é lindo e maravilhoso, né? Glória a Deus. Ele diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Glória a Jesus. E muitas vezes eu e você queremos escolher a quem levar a palavra, né? Mas o nosso Deus não. Ele não faz exceção de pessoas, né? Ele deu a ordem para eu e você ir. Glória a Deus, né? Eu sempre digo assim, o trabalho da missão é um trabalho
especial, né, meu irmão? Glória a Deus, não é só eu e você vir aqui sentar aí não, glória a Deus. Nós também temos o compromisso de visitar, né? Glória a Deus, de visitar, de evangelizar. Glória a Deus, e muitas vezes é você que Deus quer enviar para fazer esse trabalho. E muitas vezes eu e você colocar empecilho, diz que não pode, não está com condição, coloca tanta barreira no caminho, glória a Deus, mas que eu e você, irmão, possamos fazer a nossa parte. E muitas vezes a gente diz assim, vamos visitar fulano, e alguém diz, mas fulano é só a graça. Não importa. Não importa que fulano é só a graça. Glória a Deus. O meu dever e o teu dever é pregar esta palavra. Glória a Deus, é levar. Glória a Deus, louvado e glorificado o nome do Senhor. A Bíblia diz que Paulo era um homem que era perseguidor de crente. Glória a Deus, ele não gostava de crente. Mas o Senhor diz a Ananias, olha, vai, porque para mim um vaso escolhido. Glória a Deus, louvado e glorificado o nome do Senhor. Então não importa, não escolha para quem você tem que pregar essa palavra. Vá-se embora fazer a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mesmo que você não puder estar em todas as visitas, mas pelo menos um dia, diga, hoje eu vou com minha dirigente. Glória a Deus, fazer visita no lar, porque tem muita gente, irmão, que está enfermo e muitas vezes é enfermo espiritual, precisando ouvir uma palavra. Glória a Deus. Muitas vezes alguém até pode até falar, mas quem sabe, se você for lá, glória a Deus, não vai ser através da palavra que o Senhor colocar na tua boca que aquela vida vai se viver. Glória a Deus, vai ser curada espiritualmente. Então, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. É como é, irmão, que essas pessoas também vão ouvir se eu e você não for lá. Glória a Deus, se eu e você não falar. Então é você que tem que falar. Glória a Deus, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu acho esse trabalho de oração muito lindo e especial também. Eu gosto de visitar os lares. Eu gosto de fazer visita. Eu gosto, glória a Deus, porque a gente vê o trabalhar de Deus e na visita, até na visita, Deus também pode trabalhar na tua vida. Glória a Deus. Eu me lembro de uma vez que eu saí para visitar e eu disse ao Senhor, Senhor, queria dar um abraço, eu estava tão angustiada, tão triste nesse dia, e eu, em silêncio, conversando com Deus, eu disse, Deus, eu queria tanto um abraço. E não disse nada a ninguém, só o Senhor. E quando eu cheguei naquela casa que eu fui visitar, glória a Deus, tinha uma criança ali pequena de braço. E aquela criança estava no braço da mãe dela e ela começou a chorar. E queria vir para mim, glória a Deus. E ali eu peguei aquela criança. E quando eu peguei ela me abraçou. E ali ela parou de chorar, glória a Deus. Então eu entendi que aquele foi um abraço que eu pedi ao Senhor quando eu estava indo fazer aquela visita. Glória a Deus, louvado e agradecido ao nome do Senhor. E eu saí daquela visita diferente, glória a Deus. Já não estava mais com aquela tristeza no coração. Então, irmão, se esforce. Ajude a sua dirigente, vá visitar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, não importa se é alguém que você acha que é sua graça, mas o Senhor tem plano naquela vida. Aleluia, glória a Deus. E é muito bom eu e você ir, porque é um trabalho do Senhor. Ele nos chamou para fazer a obra. Então vamos fazer, né? Com alegria, com sinceridade, porque o Senhor assim se agrada. Glória a Jesus. Eu agradeço assim a oportunidade, né? Glória a Deus. Quero pedir oração também pela comunidade ali glória a Deus, do Guruji, né? Glória a Deus, para que o Senhor estenda as mãos dele ali naquele lugar, de Flamengo, né, irmão? Aos nossos filhos, glória a Deus, né? Peço oração também pelo meu filho, para que Deus tome conta dele, proteja ele, né? Então, glória a Deus, porque, graças a Deus, meu filho, ele não é um menino errado, mas ele gosta muito de vestir essas roupas de marca e de botar aqueles cordão assim. Ele gosta dessas roupas, mas ele é trabalhador.
Ele é um trabalhador. Não, disso eu não posso falar do meu filho. Mas a aparência, né, irmão? Glória a Deus. Muitas vezes alguém olha, né, até julga, né? Mas que, para que Deus ele estenda a mão dele sobre a vida do meu filho ainda. E quem sabe até mudar, né, o jeito dele de se vestir. Glória a Jesus, porque o Senhor ele pode todas essas coisas, né? Eu tenho fé que aquele que prometeu, como já foi falado aqui, ele é fiel para cumprir. Glória a Jesus, né? Meus filhos eles estão afastados, mas foram criados no Evangelho. Era um menino que vivia na igreja comigo, né? Hoje estão aí no mundo, mas eu confio que o Senhor ele vai fazer, glória a Deus, algo novo na vida dos meus filhos ainda, amém? Eu agradeço. As irmãs não puderam vir hoje, foram ontem lá para a irmã, né? E assim a gente entrou numa concordância, eu disse, tá certo, vocês vão, não posso ir amanhã, mas sexta-feira eu estou lá em Pontezinha, né? Glória a Deus. Vamos ouvir a esposa, o dirigente, a nossa irmã Eliane, ela está com a oportunidade para fazer aquilo que o Senhor coloca em seu coração. Em seguida, por sempre. Ah, glória a Deus. Deus é fiel. Então vamos ouvir por sempre, amém? Se te jogarem no fogo,
Glória a Deus. O nosso Deus está contigo em todos os momentos. Na fornalha, aleluia, na cova dos leões, nas tempestades. Ele está conosco no mal, aleluia, quando nós está furioso, que eu e você pensa estar sozinho, o vento forte, o nosso barco pequeno, aleluia. E muitas vezes a gente olha para a tempestade e esquece de olhar que o nosso Deus está conosco no nosso pequeno barco, aleluia. O Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Mesmo naquele momento que a gente se sente sozinho. Mesmo no momento que a gente se sente, aleluia, esquecido, escanteado. Aleluia, Ele está conosco. Glória a Deus, então que viemos nos alegrar. E que viemos não temer. Porque Ele está comigo, está com você, amém? Está conosco, nosso vice-coordenador, amém? Com Ele está o trabalho. Irmãos, da paz do Senhor. Amém. Todos em pé. Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo 4. Lucas capítulo 4, vamos ver o versículo 18 e o 19. Esses dois versículos são a evidência da profecia cumprida pelo profeta Isaías. Né? Eu tenho o versículo temos comigo. Eu não sei se é geral esse versículo aí ou se é cada congregação que colocou um tema no cartaz. Cada congregação. Então, aqui está escrito em Isaías, né, que é justamente essa profecia aqui cumprida no Novo Testamento. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19.
O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Nosso irmão Lucas vai estar fazendo essa oração. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Assim oramos como misericordioso. Justo e eterno Pai da glória, maravilhoso. E agradecemos, Senhor Jesus, por esse trabalho aqui maravilhoso. Seja o louvor vinculado a teu nome, Jesus, por que aqui comparecer, pela leitura poderosa da tua palavra, Deus querido. Eu te peço, meu Pai amado, que logo mais, aquele que ministrar a tua palavra, Senhor Jesus, que venha assim todos a Deus, para trazer o que reservaste para cada um pessoa que chegou para nós. Vem falar o que o Senhor quer para o teu povo, e não aquilo que nós queremos, meu Pai amado. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos ouvir por Sião. Está com oportunidade, amém? Será que você pode ouvir a voz que está clamando por socorro? Será que você pode ouvir a multidão chamando por você? O que você tem feito enquanto muitos estão achando ao abismo? Será que não te importas com as almas que ao inferno hoje vão? Já é tempo de tomar uma atitude. É tempo de pensar em desistir, pois o tempo da igreja nessa terra Já é tempo de se extinguir. é hora de viver o egoísmo, já é hora de colher o que é de Deus. Daqui a pouco uma trombeta soará, E onde estão os frutos seus? levante, não temas, você foi chamado, o livro de Cristo está sobre você. Não deixe milhões esperando. Eles precisam de você. Não fica sofrer, não posso fazer. Eu estou desviando, mas vai com você. Multidões querem ouvir a tua voz, elas precisam receber o que você tem pra lhes dar. Não temas, não pare. Nós estamos olhando pra você. Proclame e fale. Todo mundo o que Deus pode fazer.
Suporte mais um pouquinho. Aleluia. Mas isso doendo tanto. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. A cruz está tão pesada, Senhor. Ele precisa ter a recompensa. Esse cheiro não tem fim. Essas lágrimas se tornarão em sorrisos. A tua dor vai se tornar em pulos de alegria. Aleluia. É só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. Aleluia. Assim que diz o Senhor. É só mais um pouquinho. Suporte. Leve até o fim. E você vai ver a recompensa. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória. Vamos ouvir, aleluia, a nossa irmã Joana. Ela irá levar para tirar dízimos e ofertas. Amém? Glória a Deus. Ela mesmo faz a oração. Glória. Depois da irmã Joana, toda a palavra com o nosso vice-coordenador. Amém? Glória Senhor. Agora que Deus perdoou não estaria aqui, né? Pois hoje eu vou trabalhar. Foi dia 30. Aí a minha patroa me chamou para trabalhar. E eu pensando no missionário. Eu tive que trabalhar. Como choveu, eu pensei no missionário. Cheguei em casa e disse: eu tenho missionário. Eu agradeci por uma parte, por outra não, porque eu vinha daqui e não podia. E quando foi ontem, eu disse: graças a Deus que amanhã é missionário. E nós trabalhando. Aí ela me liga: amanhã vem fazer a faxina. Eu disse: não, né? E muitas vezes é para mim de tudo. Para você não fazer a obra. Eu disse: eu não vou. Ele disse: você vai perder a obra. Deixa para outro dia. Mas hoje não.
Né? Então, que eu e você possamos dar a Deus em primeiro lugar. Porque Deus é aquele que ensina tudo. Né? Porque aquilo que a gente pensa, ele pensa muito mais alto. Né? Muitas vezes você pensa um tão pequenininho e Deus pensa tão grande. Né? Então, que eu e você possamos dar a Deus em primeiro lugar. Eu digo que Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, eu sou Ele. É Ele que me coloca de pé todo dia. Vamos orar para a mulher oferta, de nossas cabeças. Assim, orei, Pai amado querido. Abençoa, Senhor, que estive ofertado. Sabe que conhece a vida de cada um. Aqueles que não têm, Senhor, vai fazendo pela limpeza. Tudo que eu te peço, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você pensa que está tudo terminado, e que tudo acabou, o Deus eu te digo nessa hora, a última palavra do Senhor. Se você se e não consegue mais orar. Esse avião, seus inimigos triunfarão. Mas uma coisa eu quero lhe falar. Agora a segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Agora a segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca o livramento ele cumpre, não falhará. Não duvides do Senhor. Deus é Deus, o que é você sem Deus? Nada. O teu erro, o Senhor já foi pecado. Receba agora esse renovo de poder. Agora a segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Agora a segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Agora a segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus
graças a Deus, os irmãos e irmãs, Jesus. Senhor, você deu a graça a de nós. Boas palavras transmitidas, louvores que exaltam a majestade santa. Eu quero, dentro desses minutos que se seguem, pedir a atenção de todos para nós refletirmos um pouquinho na santa e poderosa palavra de Deus. Como eu disse, as irmãs escolheram um versículo baseado no livro do profeta Isaías, Isaías 61, o versículo 1 e o versículo 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Versículo 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Esta profecia se cumpriu no Novo Testamento, justamente na passagem que nós lemos em Lucas, capítulo de número 4, versículo 18, onde o Senhor Jesus ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Que coisa boa, né, Deus? Que coisa boa é a gente ver que a palavra de Deus, ela tem o seu cumprimento de forma tremenda, conforme o que a gente vê no nosso dia a dia, né? Bom, eu quero rapidamente, juntamente com todas as irmãs e irmãos que estão acompanhando, trazer uma breve reflexão com o tema porque ele me ungiu para pregar boas novas. Gostaria que você olhasse para você mesmo, né, com a mão no peito, 5 e dissesse assim: porque ele me ungiu para pregar boas novas. Amém? A palavra evangelho quer dizer boas novas. Né? Nós estamos num ciclo de oração missionária e graças a Deus que as irmãs que fazem o ciclo de oração também têm a responsabilidade de proclamar essa palavra, né? Proclamar o evangelho. Né? Eles estão fazendo visitas, não somente visitas locais, mas até as visitas em hospitais, etc. Hoje está um pouco restrito, né, a questão de visita para hospitais. Eles estão aceitando mais aqueles que têm o curso de capelania. Né? O curso de capelania, aí tem a credencial e fica mais fácil entrar nos hospitais para fazer visitas e pregar o evangelho. Antigamente não, antigamente existia uma facilidade maior, mas por causa de algumas pessoas que não tinham sabedoria, né? Por falta de sabedoria em alguém que ia fazer as visitas, aí os hospitais, alguns hospitais restringiam, né, as visitas. Aí hoje só quem tem curso de capelania ou outro tipo de credencial apropriado para isso é que pode fazer visita nos hospitais. E que é de suma importância. Né? De suma importância. Eu tive, tanto a minha irmã como a minha mãe, passaram período ali dentro dos hospitais, e eu sei a importância de uma
visita, né? É muito importante, né? Tem muita gente que é praticamente jogado lá dentro dos hospitais e que até os familiares não estão bem aí, joga lá dentro e só Deus e os enfermeiros que estão ali dentro. Se pegar um plantão de um enfermeiro que não está ali apenas cumprindo a sua missão por causa do salário, aí, maravilha, né? Com aquele enfermeiro que faz jus ao compromisso, aquele enfermeiro dedicado, que não está ali apenas pelo ganho, né? Mas que tem prazer em cuidar de doentes, maravilha. Você pegar um plantão de um enfermeiro que só está ali por causa de salário, coitado daquele doente que está ali. Só Jesus é quem tem misericórdia dele para socorrer. Então, uma visita é muito importante. Jesus, ele nos chamou para esse trabalho, né? Para esse trabalho. Ele nos ungiu, assim como ele foi ungido pelo Espírito Santo para pregar boas novas, ele nos ungiu também, né? Então, nós vamos aprender algumas verdades. Primeira verdade a saber: nós somos ungidos e escolhidos. Ungidos e escolhidos. Não é todo mundo que é ungido e escolhido por Deus para fazer um trabalho, não. E só quem sabe da unção e da escolha é quem foi ungido e quem sente a chamada no coração para fazer o trabalho. É ou não é? Só quem sabe disso, né? Tem convicção disso. E não é para todo mundo, não. É para pessoas que Deus realmente selecionou para fazer o trabalho. E o que eu acho mais interessante é que muitas das pessoas que foram ungidas e escolhidas para fazer esse tipo de trabalho, muitas das vezes não é aceito por alguns. Algumas pessoas não aceitam a ideia de ele ou ela ser ungido e escolhido para fazer aquele trabalho. Bendito seja Deus para sempre. E a gente vai ver isso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. A gente está acostumado sempre a estar nos cultos de doutrina e termina a gente até para pregar doutrinando, né? Bendito seja Deus para sempre. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15, veja o que a palavra de Deus diz. Disse-lhe, porém, o Senhor, disse a quem? A um profeta. Qual profeta? Bendito seja Deus para todo sempre. O profeta de Deus, que recebeu uma mensagem do Senhor para levar, aleluia, para ter o compromisso de entregar algo especial para alguém que Deus tinha selecionado para uma missão. Bendito seja Deus para todo sempre. Profeta Ananias. Antes desse versículo 15, eu gostaria que você acompanhasse comigo o versículo de número 13. E respondeu Ananias. Deus já tinha falado com ele, né? Nos versículos anteriores, o Senhor já tinha falado com ele, mas no versículo 13 ele responde ao Senhor. Veja o que é que ele diz a Deus. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, né? Ele apresentou uma desculpa para não ir lá aonde estava Saulo, né? Porque Deus disse para ele: vai lá, né? Levanta-te, vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas, bendito seja Deus para sempre, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. Saulo já estava lá orando, né? Deus já tinha trabalhado no coração, na mente daquele homem, mas Ananias não tinha entendido isso ainda. Mesmo Deus dizendo para ele está lá esperando e já está orando, ele está em oração. Ananias nem parou para refletir nessas palavras da parte de Deus, porque se ele tivesse parado para refletir, peraí, se Saulo está orando, então é sinal de que Deus fez algo na vida dele e ele não é mais o perseguidor da igreja, né? Mas ele não pensou nisso, porque tem muita gente que só olha o lado negativo das pessoas, não olha o lado positivo, só olha aquilo que é errado em alguém e não olha que muitas das vezes Deus tem a capacidade de transformar esse alguém e selecionar, separar para fazer a sua obra na terra.
Aleluia. Bendito seja Deus para sempre. Quando ele disse isso a Deus, eu falava, Senhor, camarada é perigoso, eu vou para lá. Versículo 15, acompanha comigo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aleluia, oh glória. Olha para a pessoa que está do teu lado, por gentileza. Olha para ela e diz o seguinte: eu posso não ser um vaso escolhido para você, mas sou um vaso escolhido para o Senhor dos Exércitos. Glória! Alguém pode não ter nenhuma consideração por você, mas saiba na tarde desse dia que Deus que escolheu você, que considera e muito. Glória! És um vaso escolhido para Deus. Vaso escolhido para Deus. Oh, glória! Eu não estou nem aí com o que alguém acha, com o que alguém pensa, com alguém que aceita ou não, estou nem aí. Quem te escolheu foi Ele. Quem te escolheu foi Ele. Eita! Então faça a vontade dEle. Deixa as outras pessoas com Jesus. Deixa as outras pessoas com Jesus. Porque tem muita gente que às vezes diz assim: se eu tivesse ali, eu fazia melhor. Oh, glória. Tem muita gente que às vezes diz: era para eu estar ali, ocupando aquele lugar. Era para eu fazer aquilo ali. Oh, glória. Era não. Se fosse para você fazer, você estaria lá. Oh, glória. Quem ocupa o lugar é quem Deus chamou. Quem Deus escolheu. Glória! Ele nos ungiu e nos escolheu. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 15. Oh, glória! Bendito seja Deus para sempre. Aleluia! Capítulo número 15 do evangelho de João, versículo 16. Olha o que diz a palavra de Deus: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos será. Aleluia. Coisa boa! Não foi eu que escolhi ele, não foi ele que me escolheu. Aleluia! Oh, glória! Não foi você que me escolheu, o Senhor, foi Ele quem te escolheu. E quantas vezes, não? Às vezes a gente olha assim, a gente para no tempo e diz assim: Senhor, mas eu, logo eu, meu Deus. Porque tem gente que às vezes vê alguém fazendo a obra, né? E diz: rapaz, que eficiência! Não é? Eu queria ser, né, do jeito daquela irmã, eu queria ser do jeito daquela irmã, não é? Mas só quem sabe o peso da responsabilidade é quem está com ela nas mãos, não? Às vezes ele está lá e às vezes o joelho tremendo, glória, o coração acelerado e dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, me ajuda a fazer o trabalho, meu Deus, que misericórdia. Já é difícil, irmão, a gente sente o peso e pesa ainda mais quando a gente percebe que alguém não aceita, que alguém não suporta, que alguém não quer. Aí às vezes a gente fica: Jesus, logo eu era melhor outra pessoa, né? Pelo menos eu estava passando por isso aí, glória. Mas não foi você quem escolheu o Senhor, não. Foi o Senhor quem te escolheu para fazer esse trabalho. Oh, glória! Oh, glória! Então faça, execute a obra, porque você recebeu unção, unção, e foi selecionada pelo Altíssimo para executar essa missão. Segunda verdade é saber: nós somos ungidos para pregar e ensinar
19, Jesus disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, pregue as boas novas. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, Paulo disse: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me foi imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Glória. Nós somos ungidos para pregar e ensinar as boas novas. Pregar e ensinar as boas novas. Tem tanta gente por aí, sabe? Entendido, sábio, doutores, sabe? Aleluia, que tem um conhecimento tremendo, mas não tem nenhuma responsabilidade com as coisas de Deus. E são até pessoas que entendem o compromisso, mas não estão nem aí. Enquanto tem milhares de pessoas que não têm uma boa leitura, que não têm um bom conhecimento, mas que têm compromisso com a chamada de Deus. Aleluia, que entende que foi escolhido e escolhida para fazer o trabalho, e Deus usa do jeitinho que a pessoa é. Deus que um pregador, ele promoveu um pastor de renome, promoveu uma cruzada. Só que essa cruzada era por vários dias, na cidade que ele pastoreava. Ele selecionou um grupo de homens entendidos, homens com um nível de conhecimento muito elevado. Disse: vocês vão ser os conselheiros. Todas as pessoas que levantaram as mãos entregando a sua vida a Jesus, vocês vão lá, aproxima dessa pessoa e dá um aconselhamento para que ela permaneça na igreja. Aí um novo convertido com o nome de Adão, animado todo, oh glória, sabe, com aquela garra tremenda que só um novo convertido sabe. Pastor, eu também quero participar, quero também, esse negócio aí está me chamando a atenção, eu quero trabalhar. E o pastor relutando para ele participar, porque era novo convertido, e além de novo convertido, não sabia ler, não sabia escrever, era todo, e tentou, quando percebeu que ele estava insistindo demais, ele disse: não, tá bom, participa. Ele saiu feliz da vida, o pastor deixou eu participar, oh glória, eu também vou ser útil para o rei. Quando ele saiu, ele chamou os conselheiros que ele tinha escolhido, e ele disse: não deixe ele se aproximar de nenhum dos recém-convertidos, porque senão esse pessoal nunca vai para a igreja. Aí tudo bem, né? Passou-se o primeiro dia, Jesus começou a salvar. Toda vez que um alguém tentava levantar para se aproximar de alguém, algum passava na frente dele. Aí no outro dia de novo, sempre passava um na frente, né? Aleluia. Na linguagem do matuto, né? Tem gente que acha que crente é besta, e crente não é besta não, crente tem a sabedoria do céu. Ele pode não ter muito conhecimento bíblico no português, no R, no S, pode não ter doutorado, mas tem a ciência do céu. Aí espera aí, amanhã vai ser diferente. Quando Jesus salvar amanhã, eu não vou esperar ninguém me chamar, eu vou dar um pinal de relógio correndo, aleluia, abraçar a primeira pessoa que se converter. No outro dia, o pastor pregou um sermão bonito: a primeira vida levanta as mãos. E quando levanta a mão, que o pastor vai olhar para um dos conselheiros, Adão já está lá agarrado com aquele que se converteu, chorando. O pastor botou a mão na cabeça e disse: meu Jesus, esse aí nunca vai voltar para a igreja. E quem se converteu naquela noite foi o médico mais famoso da cidade. Olha para aí, o médico mais famoso da cidade. Ele disse: nunca mais que esse doutor volta aqui. No outro dia, todo mundo se organizando para fazer o culto não tinha começado ainda. De repente o pastor olha lá no culto, lá vem o doutor. Olha, o doutor que tinha se convertido no dia anterior chegou, mas ele não veio só assim não, ele veio com uma comitiva de médicos, veio uma comitiva de médicos com ele, companheiros de trabalho. Aí o pastor deve ter sido pelo sermão. O sermão foi muito bonito, né? Foi muito belo, então ele veio para trazer os companheiros para escutar o sermão que eu preguei ontem. Quando o doutor chegou perto, ele saudou com a paz do Senhor, e ele disse:
saber. Olha aqui, professor, esses aqui são todos os meus companheiros de trabalho, médicos que trabalham comigo lá no hospital, e eu trouxe todos eles aqui para ouvir tudo aquilo que o irmão Adão me falou ontem. A fala que ele era cheia de defeitos, mas os olhos deles tinham brilho de uma luz. Irmão Adão estava cheio do Espírito de Deus. Olha, quem faz a diferença é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então Deus vai te usar do jeitinho que você é. Não se preocupe com o que você vai falar. Não se preocupe como você vai fazer, oh glória. Não se preocupe com isso não. O Espírito Santo já está dentro de você, oh glória. E Ele vai te dar habilidades especiais para você executar o trabalho. Enquanto que vai ter milhares de pessoas assim, ó, do lado esperando ver você decepcionado com o trabalho. Eu vou ver. Tu vai ver se não vai dar errado. Tu vai ver se não vai ter problema. Vai ter problema. Vai se levantar um obstáculo. O inferno todo vai se levantar para tentar atrapalhar, mas a obra é de Deus, a tua vida é de Deus, e eu já profetizo para a tua vida nesta tarde, vai dar certo! Meu Deus, o Senhor como Deus que te diz, vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra. Aquilo que vai se levantar, nem se levantou ainda, vai se levantar para tentar atrapalhar a tua vida. Assim que diz o Senhor, vai cair por terra. Eu para pregar e ensinar. Faça o trabalho, execute a obra, dê lugar a Jesus, oh glória! Terceira verdade a saber, somos ungidos com autoridade. Olha para a pessoa que está do teu lado, não, olha para a pessoa que está do teu lado, olha para ele rápido, e diga para ela, você não sabia, mas fique sabendo hoje, Deus já colocou dentro de você esta autoridade. Eita, meu Deus! Respeite você. Deus já depositou autoridade do céu. E assim me diz o Senhor: use a autoridade, repreenda em nome de Jesus. Use a autoridade de Deus, Senhor. Deus abençoe a autoridade. Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 19. Olha que coisa linda. Eis que vos dou poder, em outra tradução, autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deixa o inimigo tentar entrar, deixa ele tentar tocar, entrar para se queimar, vai entrar para se atrapalhar. Aleluia! Porque a proteção de Deus está sobre a tua vida. Eita, meu Deus! Deus está protegendo a tua vida e te dá autoridade sobre as forças do inferno. Repreenda! 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 O diabo tem usado alguém para lançar setas infernais sobre a tua vida. Mas Deus te trouxe esta tarde para esta casa para te dizer: repreenda! Repreenda! Eu te dei autoridade
Sabe as forças do inferno. Repreenda. Faça uso da autoridade que Deus te deu. Glória. Nós somos ungidos em quarto lugar. Ungidos e assistidos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lembra daquele dia que tu disseste no teu coração, Senhor, onde tu estás? E eu não estou te vendo. Como é que tu dizes que estás comigo, se eu não estou percebendo? Como é que tu dizes que me escolhestes, se as coisas se complicam cada dia mais? Como é que eu sou a pessoa que o Senhor quer na obra? Se eu estou vendo tanta coisa difícil, aleluia, que agora nada melhorou para mim. Oh glória, oh glória. Você está sendo assistido por Ele. Você está sendo assistida por Ele, aleluia, oh glória. Ele tem acompanhado você, oh glória. Daquela poesia chamada Pregada na Areia, quando alguém vai caminhando, o autor, e de repente só vê dois pares de pegadas e diz: Senhor, tu me abandonaste, estou só vejo duas pegadas na areia, e certamente são os pares dos meus pés. E o autor diz: não, essas pegadas que você está vendo na areia não são suas, são minhas, porque eu estou levando você em meus braços. Ah, se você soubesse o quanto Deus tem cuidado da tua vida. Tem momentos que você sente falta de força para caminhar e Ele te carrega nos braços. Aleluia! Continua caminhando. Ele tem assistido toda a história da tua vida. Ele está com você lado a lado e não te desampara em nenhum momento da tua vida. Então levanta a tua cabeça e continua, segue em frente. Jesus está do teu lado e tudo vai ficar bem. Glória, em quinto e último lugar, aleluia, quinta e última verdade que a gente precisa saber: nós somos ungidos com promessa de recompensa. Aleluia, repita comigo: nós somos ungidos com promessa de recompensa. Aleluia, aleluia, aleluia. Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, a gente abandonou tudo. A gente era pescador, ganhava a vida pescando por aí. Não faltava nada não, porque se não tivesse dinheiro, não ia ter peixe. A gente abandonou tudo para te servir. O que é que a gente vai ganhar? E a Deus disse: nessa vida, 100 vezes tanto, e por fim a vida eterna. Tem muita gente dizendo que o crente só vai ser abençoado lá na eternidade, né? Com Deus, que lá tem muito de ouro, lá vai ter galardão, e é verdade, aleluia. Mas aqui nesta terra, Deus vai abençoar a tua vida também. O salmista diz: pereceria eu sem dúvida, se não cresce na bondade do Senhor na terra dos viventes. Aleluia. Abre a tua mão em nome de Jesus pela fé. Abre a mão pela fé e diga assim: eu creio que a bênção de Deus vai chegar para a minha vida também. Oh glória, segura aí, segura pela fé e te prepara, porque Deus tem coisa boa preparada para a tua vida aqui na terra também. Te prepara, está vindo algo da parte de Deus aí, aleluia. Escuta uma coisa, a Bíblia diz no Salmo 24: do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. O profeta Zacarias, se não me foge a memória, ele disse que o Senhor é dono do ouro e é dono da prata. Então te prepara, porque tem algo material chegando para a tua vida
prosperidade. Eu não sou pregador da prosperidade, não. Mas eu acredito na palavra que eu prego. Tem algo material chegando para a tua vida aí. Prepara, prepara. Eita, meu Deus. Alguém vai se surpreender. E vai dizer, como foi isso? Como foi isso? Como é que ela conseguiu isso? Como é que ele conseguiu isso? Aí você vai dizer, isso é fruto do trabalho prestado. Eu sou funcionária, ô glória, da empresa de Jeová. E ele está me dando salário. Prepara. Deus vai usar alguém para chegar com uma bênção para a tua vida. Ô glória, ô glória, ô glória. E tem bênçãos espirituais também. Deus de Cristo abençoe a cada uma das irmãs em nome do Senhor Jesus. Acredita quem tem fé, não tem muros de concreto, giganticamente na ficar de pé, com seu ombro de remoto e a terra de Davi, mas pela fonte do gigante, por maior que seja, tem que cair. Glória a Deus. Quem chegou aqui com fome, eu creio que já saciou a fome. Aleluia. O Senhor ele é fiel e não nos dispensa vazios. Amém? Vamos ouvir a nossa dirigente. Ela vai fazer os agradecimentos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós te agradecendo, eu quero deixar para a nossa meditação Salmo 46, 9, a primeira parte que ele faz. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a cada uma das irmãs, dos irmãos que chegaram nesta tarde, neste lugar. Só vieram aqueles, aleluia, glória a Deus, que o Senhor permitiu estar aqui neste lugar, né? Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que tiver 1, 2 ou 3. Aleluia, em nome dele, aleluia, ele se faz presente. Aqui tem mais do que 1, que 2, que 3. Aleluia, glória a Deus, e a obra do Senhor foi feita. Aleluia, grande foi investida. Aleluia, glória a Deus, mas o Senhor chegou nesta tarde na minha na tua vida. E desde já eu quero agradecer a cada um mais uma vez. Aleluia, glória a Jesus, louva seja o nome do Senhor, porque foi o Senhor que fez. Aleluia, glória a Deus, eu não sei de nada. Aleluia, mas o Senhor é professor dos professores. Aleluia, ele que derrama o céu sobre mim, sobre você. Aleluia, glória a Deus, quando a gente não tem, o Senhor manda. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a cada uma pela a minha coordenação da irmã Giovânia, a minha irmã Marta também, pela coordenação da comissão. O meu presbítero, o coordenador Messias, o dirigente dessa casa, sua esposa, também o vice-dirigente, o irmão Hugo, também a sua esposa. Eu agradeço a todos pelo pastor, aleluia, irmã Rosa, né, que confiou, aleluia, glória a Deus, em minha pessoa, né, de estar aqui neste lugar. E eu agradeço a Deus, porque foi ele que me colocou aqui para fazer essa obra neste lugar. Aleluia, glória a Deus, eu já agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o irmão Hugo, ele vai orar, encerrando. Amém. Depois o nosso presbítero dará a bênção. Amém. Vamos valorizar, vamos ficar em pé e vamos entregar o trabalho Amém? O que mais precisa de oração? Assim, alguém, junto e até Deus, eu te agradeço para nós por essa maravilhosa festa, Senhor Jesus.
essa festa que deixasse aqui para nós, Pai amado, por todo o povo que aqui se encontrou, louvando e louvando o seu nome, Pai amado, pelo ministério coordenado da área, Pai amado, que veio aqui trazer a palavra, honrar com o seu compromisso, ó Deus amado. Eu te peço que recompense cada um que aqui chegou, conversando com o Senhor, Pai amado, dando presente do céu, aquele que a gente não pode dar, Pai amado, e leva cada um que aqui chegou para as suas casas de volta, com a proteção dos teus santos anjos, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Guarda. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém.